A velha polêmica para quem coleciona quadrinhos voltou. Quadrinho é ou não é literatura? Bom dia, eu sou Alexandro Alves e hoje vamos falar sobre esse problema na arte. É ou não é literatura? E como isso tem a ver com a indicação de Maurício de Souza para a Academia Brasileira de Letras. Primeiramente, nós que colecionamos quadrinhos sempre nos deparamos com esse tipo de argumentação. Ah, quadrinho não é literatura. Isso tem algum fundo de verdade? Tem todo um fundo de verdade. Quadrinho não é literatura. E isso é muito bom. O que é o quadrinho? Cada forma de arte tem sua maneira única e peculiar de transmitir uma mensagem ou uma forma ou o que o artista desejar transmitir com o seu trabalho. Da mesma forma, o quadrinho. O quadrinho ele tem uma linguagem que é diferente da literatura. O quadrinho, enquanto arte, ele não é uma arte literária. E também não é uma arte pictórica apenas. E também não é uma combinação de literatura e desenho. O quadrinho é algo além disso. O quadrinho tem uma especificidade própria. E o que é esta especificidade própria do quadrinho? É isso aqui. É esta passagem aqui entre um quadrinho e outro. Quadrinho é a arte da transição. É isso que é quadrinho. Essa ideia que se completa na mente de quem lê quadrinho. Que o escritor, que o desenhista não colocou explicitamente no papel, mas que de uma passagem de um quadrinho para outra se nota na leitura do quadrinho. E se encontra exatamente aqui. Essa arte da transição é o que torna o quadrinho especificamente diferente, peculiar e avesso ao literário e ao meramente pictórico. O quadrinho está além da literatura, está além do desenho, está além de uma junção de literatura e desenho. É algo a mais. É uma arte própria, uma arte que tem vida própria, características próprias, uma tradição e um cânone próprios. Não deve nada à literatura, não deve nada ao desenho, tem vida própria. Então, quando nós falarmos, ou quando alguém falar que quadrinho não é literatura, ele está certo. Mesmo que, infelizmente, alguns indivíduos ainda falem que quadrinho não é literatura, diminuindo o quadrinho. Mas aí chegamos a uma outra questão agora do vídeo. Maurício de Souza deve ir para a Academia Brasileira de Letras ou não? Primeiramente, vamos deixar algo bem explícito. Qual é o sentido de você ser membro de uma instituição que tem como presidente este cretino aqui, Merval Pereira? O que Merval Pereira escreveu para ser um imortal, para carregar consigo o mesmo título que Machado de Assis e tantos outros carregam? O fato de Merval Pereira e outros, como Roberto Marinho,
Cacá Diegues, Gilberto Gil, Fernanda Montenegro. O fato desta gente estar na Academia Brasileira de Letras só demonstra a nossa pobreza e a nossa pequenez literária, o nível ao qual a literatura desse país baixou. Praticamente, para essa oficialidade aí, não existe literatura nesse país. Essa é a questão. Então, por isso que eu não acho que Maurício de Souza deva entrar para a ABL. Ele não é um literato. Ele não é um literato. Assim como eu também acho que este jornalista também não deve entrar. Ele não é um literato. O que este indivíduo escreveu? Maurício de Souza escreveu mais do que ele. Mas mesmo assim, o que Maurício escreveu não é literatura, é quadrinho. Porém, dentro dessa nova Academia Brasileira de Letras, onde músicos, onde atores, onde gente medíocre entra, então nós podemos pensar exatamente isso com relação à Academia Brasileira de Letras. Não é mais, ela não carrega mais aquele espírito de Machado de Assis. Hoje ela carrega um espírito caduco, elitista, onde você só entra por dinheiro. Você não entra por mérito literário. Você entra por afinidade econômica. Se você tiver dinheiro, você entra. Você pode pleitear um cargo de imortal na ABL. A impressão que eu tenho é exatamente essa, que o Brasil não tem mais escritores. Não tem mais. Não sei se é algo pensado mesmo dessa elite burra, que é essa elite brasileira, nojenta, cretina, simbolizada por indivíduos como esse aqui. A escolha mesmo da ABL hoje é por questões financeiras, não é por questões de mérito literário. Eu poderia citar pelo menos duas pessoas, dois literatos aqui do meu estado, o Rio Grande do Norte, que merecem sem dúvida, por mérito, pelos livros que escreveram, que ainda continuam escrevendo, serem membros da ABL. Caso a ABL fosse de fato uma entidade que prezasse pelo espírito machadiano, pela literatura brasileira. Mas um país pobre, um país medíocre, possui uma academia de letras medíocre, onde se aceita de tudo, menos literatura, menos a ideia inicial dos fundadores. A ABL hoje é uma vergonha para o país. É apenas mais uma medíocre instituição de gentinha rica. Apenas isso. Não passa disso. Então, para mim, tanto faz se Maurício de Souza ou seu oponente serão eleitos ou não para a ABL. O lugar deles, de fato, não seria ali. Assim como não é o lugar de Merval Pereira, assim como não é o lugar de Paulo Coelho, assim como não é o lugar de, enfim, de Fernanda Montenegro, de Gilberto Gil. Mas Paulo Coelho é um escritor medíocre. Até a próxima.